Quando um homem some, isso não é aleatório. Pode parecer confuso no início, pode parecer que algo mudou de repente, mas na maioria das vezes o comportamento dele já estava mostrando sinais antes mesmo do desaparecimento. O problema é que você tenta entender o que aconteceu, quando na verdade deveria observar o que já estava acontecendo. Porque ausência também comunica, e muitas vezes comunica mais do que presença. Quando alguém começa a se afastar, responder menos, desaparecer por períodos, isso não é falta de tempo, é mudança de prioridade. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. O problema é que, neste momento, você entra em um estado de dúvida, começa a justificar. Talvez ele esteja ocupado, talvez esteja passando por algo, talvez eu esteja exagerando. E quanto mais você tenta explicar o comportamento dele, mais você ignora o que está evidente. Agora pensa nisso. Quando alguém realmente quer, essa pessoa encontra tempo. Pode estar ocupada, pode ter uma rotina cheia, pode ter problemas, mas ainda assim mantém contato, mantém consistência, mantém presença. Não perfeita, mas suficiente para você sentir segurança. Quando isso não existe, algo mudou. E não necessariamente porque você fez algo errado. Às vezes, simplesmente porque o interesse não está no mesmo nível. E ao invés de comunicar isso diretamente, a pessoa se afasta, some, diminui o contato e deixa você tentando entender. E aqui entra o erro mais comum: correr atrás da explicação. Mandar mensagem perguntando o que aconteceu, tentando puxar de volta, tentando reativar algo que já está diminuindo. Mas isso raramente resolve, porque quando alguém já está se afastando, insistência não cria interesse, só evidencia ainda mais o desequilíbrio. Outro ponto importante: o desaparecimento cria ansiedade. E essa ansiedade faz você agir, faz você pensar mais, sentir mais, reagir mais. E sem perceber, você começa a investir ainda mais em alguém que está investindo menos. E isso te coloca em uma posição ainda mais vulnerável. Agora, presta atenção nisso. Silêncio também é resposta. Ausência também é decisão. Não responder, não aparecer, não manter contato, tudo isso comunica algo, mesmo que não seja dito diretamente. E muitas vezes essa comunicação indireta é mais clara do que qualquer explicação. Mas aceitar isso exige maturidade emocional, porque é mais confortável acreditar que existe um motivo temporário, algo que vai mudar, algo que pode ser resolvido, do que aceitar que talvez o nível de interesse simplesmente não seja o mesmo. E aqui entra a virada. Parar de interpretar e começar a observar. Parar de criar histórias e começar a olhar para o comportamento. Porque comportamento mostra intenção muito mais do que palavras. E quando você começa a olhar para isso, a confusão diminui. Existe também algo muito importante. Você não precisa convencer alguém a ficar. Você não precisa provar seu valor para alguém que já está se afastando. Porque quem quer estar, permanece. Não de forma perfeita, mas de forma consistente. E quando você entende isso, você muda sua postura. Você para de correr atrás de quem está indo embora. Para de tentar manter algo sozinha. E começa a se posicionar de forma diferente, com mais consciência, com mais respeito por si mesma. E talvez a maior verdade seja essa: o problema não é alguém ir embora. O problema é você insistir em alguém que já decidiu, mesmo que silenciosamente, não ficar. Se isso te fez refletir sobre alguma situação que você viveu, comenta aqui "despertar", porque entender isso pode te poupar de muita confusão emocional.